Fala galera, bem-vindos para mais um Espírita Pop. Hoje, Yuri e eu estamos aqui para bater esse papo com vocês. Vocês podem estar um pouco chocados aí pelo título, Espírita acredita em fada, em elfo, e eu posso acrescentar aí gnomo, duende e muito mais. E se você quer saber mais sobre isso, vem com a gente depois da vinheta para falar sobre os elementares. Bom, Yuri, vamos explicar, situar o pessoal por que a gente resolveu trazer esse tema. Nós somos evangelizadores lá na Comunhão, trabalhamos com a juventude dos jovens ali dos 15 aos 18 anos, e uma aluna nossa, queridíssima, falou que tinha dúvida sobre esse assunto, e normal, porque temos poucas informações dentro da doutrina ainda sobre os elementares, mas elas existem, e nós tentamos trazer um pouquinho do que foi possível para apresentar para vocês hoje, né, Yuri? É um assunto realmente que desperta muita curiosidade das pessoas, né? Como é que funciona tudo isso, né? Porque, tudo bem, a gente já sabe as questões de mitologias, da cultura das pessoas, assim, a gente sabe na história, né? A questão de elfos, gnomos, esses seres mitológicos, assim, seres que muitas culturas, né? Simbolizavam esses fenômenos através dessas criaturas, né? Os deuses E a gente também. deuses também, era a forma que aquele povo, naquela época, tinha como expressar, né, aquelas questões. Igual a gente hoje, a gente tem muita dificuldade ainda de entender como é que funciona toda essa natureza, né? Como é que Deus, ele rege todo o nosso planeta, os animais, os vegetais, os minerais, enfim, todo esse lado, essa evolução que ocorre ali, todos esses trabalhos ali, que a gente fica, como é que funciona isso, né? Tem alguma coisa, alguma força, algum espírito, alguma energia que ajuda nesse processo todo? Então, é um assunto que, como você bem falou, Camila, tem poucas referências, né, Referência. que abordam sobre essa questão, mas estamos aqui nesse desafio para até trazer um pouquinho, né, que a gente conseguiu buscar e compreender desse assunto, né, Camila? Sobre esses espíritos, essas situações curiosas aí. Vamos entender como é que o espiritismo observa tudo isso. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que talvez você pense, mas eu já li a codificação, li as obras básicas e nunca achei esse termo elementais, elementares, nunca vi nada disso. E realmente, com este nome, com essa nomenclatura, não está nas obras básicas, mas não quer dizer que não se fale sobre eles, só que de outra forma, com outros nomes, de uma forma mais abrangente e generalizada. Mas isso é normal para nós. Por exemplo, os termos umbral, colônia espírita, vampirismo, ovoide, licantropia, zoantropia, nada disso está nas obras básicas. Vocês sabiam disso? Você sabia disso, Yuri? Não, a gente fala tanto, né, que parece tanto. Gente, umbral me chocou saber que não estava, sabe? Eu fiquei assim, what? Ou colônias espirituais, e não tá. Então, isso não é um problema. A gente sabe, e Kardec deixou isso bem claro para a gente, que a doutrina ia estar em constante construção, que viriam mais obras, viriam mais informações através dos espíritos para complementar. O que não pode é estar ali combatendo os princípios que os espíritos nos trouxeram e que Kardec codificou. E tá tudo dentro do nosso papo de hoje. Se a gente for também ali para a questão 28 do Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer que as palavras pouco importam. O que importa mesmo é que a gente se entenda na hora de falar. Então, o jeito que a gente vai chamar, a gente escolhe. E lá na questão 54 do Livro dos Espíritos também, eles dizem que a gente tem essa tendência a sempre levar muito para o literal tudo que a gente lê. Então, precisa estar ali com a palavra exatamente o que realmente significa para que a gente entenda daquela maneira. E que a gente precisa mudar um pouco isso e entender que o conteúdo é mais importante do que a forma. E, afinal de contas, o que seriam esses elementares? Eles estão entre o reino animal e o reino hominal. Se nós formos lá para o Livro dos Espíritos, nós vamos ver o capítulo que é os 3 reinos. E ele vai tratar dos minerais, dos animais, né? Minerais, vegetais, animais e o hominal. E nós passamos por todos eles. Tem gente que se choca ainda com essa informação, não quer acreditar que nós um dia já fomos, sim, minerais, bactérias, animais. Né, Yuri?
é difícil porque é um processo, a gente não acredita nisso, né? Porque, nossa, como é que pode, né? Eu sou um espírito aqui humano, já fui uma planta, né? Não tem, até um mineral, né? Uma pedra, sei lá, um mineral ali. Mas é um processo que a gente tem que ter compreensão, que não é em poucos anos, né? É um processo de milhares de anos que a gente passa por todos esses reinos. E aí o livro dos Espíritos aborda muito bem, né? Quem tiver curiosidade pode ler mais a fundo, ele aborda muito bem. Capítulo 11. Capítulo 11, né? Então, a gente entende que é um processo que é evolução até a gente chegar, e tudo tem um propósito para chegar nisso aí. É uma evolução para chegar nesse estado de hominal, né? Seres humanos, com o nosso livre-arbítrio, onde antes a gente era um princípio inteligente, né? Esse princípio inteligente foi evoluindo até chegar no espírito com espiritual, exatamente. E aí, o que corrobora isso? Se a gente for lá para Gênesis, capítulo 6, item 19, Kardec vai falar do processo de individualização e que ele vai ocorrer depois que a gente passar por todos os seres inferiores. E aqui, seres inferiores, não porque nós sejamos superiores a eles, né, de maior importância, mas no sentido de evolução mesmo. E também lá na Gênesis, no capítulo 2, item 23, ele vai falar que a gente tem que passar pelos diversos graus de que a gente tem que passar pelos diversos graus de De novo. Bora. Que a gente tem que passar pelos diversos graus de animalidade. Foi. E também, Yuri, a gente tem que lembrar do fato que lá na questão 640, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, eles vão dizer que nenhum ser da criação está fadado à inferioridade. É natural, é lei do progresso, né? A gente está sempre progredindo. E nada se perde aqui, nada é criado para ser aquela mesma coisa e não poder evoluir. Então, sim, nós evoluímos, passamos por vários estágios, grandes aprendizados são feitos em cada um deles, e depois que a gente se individualiza e se torna verdadeiramente espíritos, que é só no reino hominal, aí a gente continua evoluindo, passando por todas as categorias de espíritos até chegar aos espíritos crísticos, né, que são os mais evoluídos entre os espíritos puros. E mesmo entre os crísticos, eles não param de evoluir. Um processo constante de evolução. Estamos sempre em evolução, né? Desde a parte física, espiritual, né? Tudo isso a gente está nesse processo. E até no livro dos Espíritos, né? Tem uma parte que eles já tocam nesse ponto específico mais das ações dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, né? E ali ele fala um pouquinho assim, igual você falou, ele não cita a questão de esses termos, né? Fadas, gnomos, etc. Não, nem elementares, né? Elemental. Mas eles já falam que existem alguns espíritos que executam, né, operações, assim, questões mesmo na natureza, operações mais básicas e elementares da natureza, e são esses espíritos que, como você falou, que está entre o reino animal e o reino hominal, assim, né, na evolução assim, dos espíritos, não chega ainda a ter o seu livre-arbítrio, a sua consciência, mas eles são utilizados, são executores, e existem espíritos evoluídos, superiores, que dirigem, né, que orientam a execução desses trabalhos dos espíritos, esses espíritos assim, né, que não é dito pelo Livro dos Espíritos, mas que executam, que seriam esses nomeados assim em outras literaturas, elemental ou elementares, né? Então ali no Livro dos Espíritos ele já, né, na codificação básica, ele cita que existem mesmo essas figuras, né, esses seres que fazem esse tipo de trabalho, mas é longe daquilo que a gente normalmente imagina, né, que é um espírito, uma pessoa, né, pequenas criaturas assim, que a gente nem consegue nem descrever. Inclusive, né, Camila, não sei se pode citar a parte do livro do André Luiz. O André Luiz, ele chega a observar isso. Qual é a obra mesmo, Camila? Nosso Lar. Deixa eu lembrar. O Nosso Lar mesmo, né? O Nosso Lar, isso. Ele cita, ele vê entidades que descreve assim, né? Citando bem como é que está escrito na obra. Daí, a momento, 8 entidades. Não, mas vamos contar o contexto. Vamos contar o contexto antes disso. O André Luiz, ele vai... Finalmente, ele recebeu a permissão de ir visitar o lar dele. Ele passou muito tempo querendo isso. Quando ele chega lá, ele simplesmente descobre que a mulher dele, que ele ainda considerava sua mulher, já casou com outro. Porque o tempo passa muito diferente para nós e para eles lá. Então, já haviam passado 8 anos. Então, normal, né? E aí a vida segue e tem que seguir mesmo, a gente tem que ser feliz e faz parte dessas transições.
Ele não gostou muito, ficou bem perturbado no início. Mas o marido dessa mulher estava doente. E claro que essas energias, inclusive, lançadas pelo André Luiz, por ele não ter ficado muito contente com a situação, acabaram piorando ainda mais a situação. E o André Luiz quer ajudar. Ele quer ajudar, para vocês verem como ele já estava ali mais adiantadozinho, porque muita gente nessa situação já falaria assim, não tô nem aí, né, tá doente, então fique aí doente, não tem nada a ver com isso. E ele quis ajudar. Mas tudo que ele tentou não estava sendo suficiente. E aí ele chama a Narcisa para ajudar, ele conheceu a Narcisa lá no Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, e ela já era mais evoluída, tinha muito conhecimento. Ela, só pelo pensamento, ele chama ela e ela aparece. Pá! Imediatamente. E aí chega essa parte que o Yuri vai contar para vocês. Isso, aí vem esse diálogo, né? Esse momento mesmo. Daí, há momentos, 8 entidades atendiam ao apelo do André Luiz, né? Ao apelo que a Narcisa chamou, né? Essas entidades. E, imensamente surpreendido, o André Luiz viu a Narcisa indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informado pelos amigos, que esses amigos, que são essas 8 entidades que foram chamadas, né, pela Narcisa, que eram totalmente estranhos ao André Luiz, né, e me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Então você vê que ali, né, o André Luiz não conseguiu nem expressar como é que era, né, esse formato dessas entidades, mas eram servidores do reino vegetal, que nos traz e remete a exatamente o que a gente está querendo trazer aqui da questão dos possíveis, né, elementares ou elementares, igual a gente falou aqui, estamos citando nomes só para conseguir definir que seres seriam esses, né, mas sem se preocupar tanto com a forma, mas sim com o conteúdo, né? Eu achei muito legal, Yuri, porque a Narcisa chama eles de irmãos, né? E isso só mostra como nós somos todos irmãos. Os animais são os nossos irmãos, os vegetais são os nossos irmãos. Esses seres que coordenam esse mundo ali dos animais e dos vegetais, que são os elementares, eles também são nossos irmãos. E quanto falta ainda para a gente entender isso, se abraçar e se proteger, né, mutuamente. Assim como tem uma frase do Emmanuel, que eu não vou me lembrar dela especificamente, certinha, mas ele fala que assim como o homem vai ao encalço do anjo, porque a gente sabe que vai evoluir até espíritos puros, o animal vai ao encalço do homem. Então, os animais progridem. E se a gente conta com esses espíritos para nos ajudarem, e conta muito, né, o que seria de nós sem eles, inclusive todas essas obras que nós temos aqui é graças a eles, os animais contam com a gente, nós somos os irmãos mais velhos, e o que estamos fazendo em relação a eles. Deem uma olhada depois lá no programa Partiu Falar de Espiritismo, porque a gente tem episódio falando sobre alimentação animal, tem muito a ver com essa história também, viu, gente? Além dessa questão dos maltratos e da gente ter que cuidar desses nossos irmãos em todos os sentidos. Mas aí, voltando à questão do tema de hoje, depois do que o Yuri falou aí do Nosso Lar, é importante a gente pensar assim, a gente pode ficar na dúvida, mas isso aí é ocultismo, é misticismo? E não tem nada disso. Tá na doutrina. A gente não tá aqui, né, trazendo não sei da onde, a gente tá mostrando para vocês. Caso vocês fiquem com dúvida, porque o Yuri falou que tá no Livro dos Espíritos, mas não citou as questões. Se vocês quiserem ver lá, tá da 536 até a 540 do Livro dos Espíritos. E o título que Kardec vai colocar é Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. E mais à frente, hoje no programa, a gente vai especificar um pouco mais sobre essa questão da ação deles. Que fenômenos seriam esses? O Yuri já deu aí um spoilerzinho, mas a gente pode dar uma aprofundada. E outra questão que eles deixam claro ali no Livro dos Espíritos e em outras obras é que, e o Yuri já falou também, é que nós temos os espíritos superiores e os espíritos inferiores agindo. Os superiores, eles comandam, os inferiores, eles executam. Mas esses que executam, que são os inferiores, vão evoluir e chegar ao nível um dia de também comandar, porque, como a gente falou, tá tudo ali dentro da lei do progresso. Se a gente for lá para a Revista Espírita de 1860, nós tivemos uma comunicação do espírito que se identificou como Etane, com 2 T's. E ele disse que presidia a formação das flores.
Olha que bonito. Não ele sozinho, né? Ele junto com uma galera. E depois, umas respostas que a gente vai ter ali de Santo Agostinho e outros espíritos sobre essa comunicação, eles vão dizer que ele era um dos executores, ele não era um dos que presidiam. Então, ele estava ali executando na formação das flores. E, como a gente falou, eles começam pelos vegetais e depois eles passam para a parte ali da interferência, né, nos animais. Que interferência seria essa? Não fica muito claro para a gente na Revista Espírita, mas a gente vê que eles executam ações fluídicas, primeiro sobre os vegetais, evoluindo um pouco mais, já tem essa capacidade de exercer essa ação fluídica sobre os animais. Aí aqui no chute, a gente pode dizer que pode ser também, né, na formação orgânica dos próprios animais, na escolha ali né, das características que eles vão trazer, mas a gente sabe que eles vão seguir um padrão que já foi criado por Jesus na cocriação do nosso planeta junto com Deus. Então, todos, no final das contas, estão sendo instrumentos do Pai, porque nada acontece sem a vontade dele. Então, até os espíritos mais evoluídos que estão presidindo, estão também obedecendo as ordens que vêm de cima. Sempre vai ter ordens mais de cima, até chegar a Deus. Tudo vem dele, né, Yuri? Não é à toa que falam, né? Que nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade de Deus envolvida. Total. Né? A gente fica arrepiado, assim, porque fala, meu Deus, como é que pode, né? Aí por isso que muita gente não acredita, não é possível. Mas é porque tem todo um sistema, toda uma perfeição de leis e de espíritos e de energias e fluidos que coordenam todo esse movimento que a natureza tem, que os planetas, enfim, que tudo tem nesse sistema. E até, tentando trazer mais referências sobre esse assunto, tem um livro que é o Vampirismo, que é do espírito Herculano Pires. Não é espírito, não. Ele estava encarnado. Encarnado? Então Herculano Pires já ele encarnado. Era um grande estudioso da doutrina. E amigo do Kardec. Então ele traz Bom demais. Então ele trouxe... Então, nessa referência, ele traz uma citação bem legal, assim, uma descrição, né? Essa questão dos espíritos da natureza. Ele fala assim, existem também os espíritos da natureza que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais de corpos perispiríticos, né, estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. São os chamados elementares, da concepção teosófica, derivadas das doutrinas espiritualistas da Índia. As funções dessas entidades na natureza são de grande responsabilidade. Aí você vê, né? Ele traz o termo aí do elementar, né? Chama os termos seres elementares, que vem, né, dessa cultura, dessa doutrina espiritualista da Índia, e que é uma forma de descrever esses espíritos que realmente existem, assim, são entidades, né? Não são espíritos com livre-arbítrio, mas são entidades que ajudam no processo da natureza, como a gente já falou, e traz ainda mais esse reforço aí sobre a existência desses seres, né? Realmente únicos, diferenciados, que ajudam nesse processo todo do nosso planeta, da natureza, enfim, de todo esse processo. E a gente sabe que, às vezes, esses fenômenos naturais, como tempestades, terremotos, maremotos e por aí vai, nos prejudicam, né? A gente está vendo aí, não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas recentemente ainda está uma situação alarmante lá em Pernambuco, devido às enchentes que tiveram por lá. E então a gente pode pensar assim, poxa, mas se esses espíritos estão coordenando esses fenômenos da natureza e estão nos prejudicando, será que eles não pensam um pouco, né? Tipo assim, tá ruim pra gente? Mas se a gente for aqui para a questão 536A, que fala aqui dessa ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, eles vão dizer que às vezes tem uma razão diretamente relacionada ao homem. Se tem uma relação diretamente relacionada ao homem, é porque serve para algo que nós precisamos passar, dentro ali das nossas necessidades espirituais. Mas eles disseram que nem sempre, que frequentemente não tem nenhum outro objetivo a não ser o restabelecimento do equilíbrio da harmonia das forças físicas da natureza. Então, a gente sabe, muito tempo de seca, é necessário a chuva. São fenômenos que trazem o equilíbrio novamente para algo que estava desequilibrado e que muitas vezes a gente pode até, inclusive, não notar. E se a gente também for lá para a lei do progresso, no livro dos Espíritos, eles vão falar ali na lei de destruição, quero dizer, eles vão falar também dessas questões naturais que podem perturbar o homem, mas que tem a sua razão de ser nessa senda do progresso, onde às vezes, inclusive, desencarnes coletivos são necessários
porque já estava programado dessa maneira. A gente sabe que é tudo para a evolução do nosso espírito, experiências que a gente precisa passar. Se a gente seguir aqui dentro desses fenômenos da natureza trazidos no Livro dos Espíritos, eles vão dizer que, aqui na questão 537, fazendo referência ao título que a gente colocou, que na mitologia, os antigos inteiramente fundados sobre ideias espíritas, porque não deixavam de ser, né? Eles só ainda não tinham esse conhecimento que foi trazido depois, eles traziam essas figuras mitológicas. E a Kardec frisa nessa pergunta que a diferença nada mais é que eles consideravam eles divindades, então, nesse caso, os deuses. E com atribuições especiais. Aí ele fala assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação. Essa crença não tem fundamento, então? E aí olha só o que os espíritos dizem. Ela tem muito fundamento, ela é pouco destituída de fundamento e que ainda está muito aquém da verdade, ou seja, vai muito além. O poder que eles têm, a ação que eles podem ter sobre os fenômenos vai muito além do que a gente ainda pode saber, tanto é que não foi trazido tudo aqui no Livro dos Espíritos. Então, para quem ficou chocado aí de novo com o nosso tema, vocês estão vendo que a gente não está tirando isso do nada, né, Yuri? Não. A gente fica abismado, porque não é ao acaso que acontecem essas coisas, assim. Nossa, até os fenômenos da natureza têm um motivo de ser, tem uma questão de ser, apesar que a gente pode não entender, né? A nossa visão bem pequenininha ainda, bem curtinha das coisas, mas tanto para o bem do próprio homem, como você bem falou, como bem para a natureza, dos animais, dos vegetais, para a evolução do planeta, enfim. O Divaldo também, ele foi entrevistado pela revista Espírita Allan Kardec, lá em outubro de 92, a versão número 17 da revista, tem uma parte que ele fala exatamente, né, que tarefas que esses espíritos, né, eles executam. São inumeráveis, a gente não consegue nem enumerar. Dentre eles citam algumas, né? Protegem os vegetais, os animais, os homens, contribuem para acontecimentos diversos, como a Camila bem falou aí, né? Tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, e interferindo nos fenômenos normais da natureza sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Então, você vê assim, Deus delega, né? O nosso Pai amoroso delega todas as atividades, os espíritos, esses engenheiros espirituais que vão lá e também coordenam esses espíritos elementares, né? Para executar as atividades mais ali, né? Da natureza, tudo com um propósito maior, que muita gente não entende, mas até quando a gente faz um estudo, né? Existem algumas questões que a gente consegue entender um propósito em alguns pontos, assim, né, de fenômenos que acontecem. Mas tudo tem um motivo de ser. Nada é o acaso, é caótico, assim, não tem uma ordem. Sim, tudo tem um motivo de ser. E até nessa própria entrevista mesmo, o Divaldo, ele é perguntado ao Divaldo, né, se esses espíritos, que até muito a ver com o nosso título aí, né, eles apresentam-se com formas definidas, eles se apresentam de certas formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, né? E aí, Divaldo, reforçando o que a gente já trouxe um pouquinho aqui para a gente, exatamente, ele fala assim, alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se, não raro, com formas especiais, de pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes das sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem um período intermediário, que a gente já falou aqui, entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações. Então, a gente vê que, assim, esses espíritos, esses seres, né, é muito difícil até definir como é a descrição melhor deles, né, mas esses seres existem e têm uma razão de ser para um propósito maior, e tudo que, igual você bem falou, Camila, na história, né, que as pessoas sentiam essas energias de alguma forma e davam nomes como deuses ou seres, né, mitológicos, eles realmente existem de certa forma, não exatamente 100% como eles descreviam, mas eles têm sua existência e operam execuções importantíssimas, valiosas para o planeta e para todos nós. Né? E juntando as informações que você trouxe, então o Divaldo fala que eles se apresentam em formas pequenas. E depois o Herculano Pires falou que eles eram semimateriais e que eles estavam em corpos perispiríticos, né? Então, vamos unindo aí essas informações para a gente começar a fazer uma ideia do que seja isso, e ainda por cima a gente não vai conseguir chegar lá, porque se André Luiz, na hora que viu com os próprios olhos, falou
que é isto? Não consigo nem descrever aqui no livro para vocês. E ele que descreveu tão bem várias questões do plano espiritual, né? Mas às vezes é proposital, realmente. Quando eles acham que ainda não é a nossa hora, eles só não falam nada, ou então deixam a gente assim na curiosidade, tipo, segura a curiosidade, espera o seu momento que ele vai chegar. Mas se a gente for ali para o Livro dos Espíritos, na questão 537A, eles vão nos contar que esses espíritos não habitam precisamente a Terra. Olha que informação legal também. Eles falam assim, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Então, como a gente está vendo aqui, quando eles falam que eles presidem e dirigem os fenômenos, então, quando eles falam que não habitam a Terra, precisamente, são esses espíritos mais evoluídos, não esses que executam. Aqui eles estão se referindo aos que presidem. E aí ele fala, um dia tereis a explicação de todos os fenômenos e compreendereis melhor. Tá vendo como eles não querem falar tudo que tem para falar ainda? Não é do nosso propósito ainda, né? A gente entender esse processo. Ainda não. Porque no estágio evolutivo que estamos, existem outras questões prioritárias que temos que trabalhar. Mas vai ter um momento ali que eles são importantes, mas, como você falou, os engenheiros espirituais, os espíritos mais evoluídos, que estão mais responsáveis na frente desse tipo de trabalho, né? E outra coisa importante de trazer, eles já foram encarnados? Isso vai estar lá na questão 538. E eles vão dizer, alguns sim, outros não. Outros ainda serão encarnados, ainda encarnarão. Então, do que a gente pode tirar disso? Esses mais evoluídos certamente já foram encarnados, evoluíram e hoje se encontram com essa função, com essa incumbência de presidir e de mandar ali nesses seres inferiores. Já os inferiores ainda não encarnaram, tanto é que eles estão entre o reino animal e o reino hominal. Então, mas ele fala serão no futuro. Isso aqui mais uma vez comprova que a gente passa por todos os reinos, porque se eles vão ser encarnados é porque eles vão passar pelo hominal e vão se individualizar também, galera. Tá vendo que a gente não tira nada do nada? Eu fico pensando, então, talvez a gente já tenha sido, né, um desses executores, né, nesse processo evolutivo nosso, assim. Quem sabe? Pode acontecer. Mas será que eu já fui um elfo? Será que eu já fui um gnomo? Será que o Senhor dos Anéis existe? A gente começa a pensar, né? Ele adora o Senhor dos Anéis, gente, é fã. Adoro. O Senhor dos Anéis eu tenho certeza que a maioria é fã, né? Quem for fã e estiver assistindo, coloca nos comentários pra gente, que também é fã. Cara, e não tem, né? Senhor dos Anéis é só um deles, né? O que nos falta são referências aí a esses seres, né? No cinema, né? Nas séries, nos filmes. Mas não é exatamente como eles trazem, óbvio, né? Mas é legal a gente saber que existe esses seres mesmo, de certa forma, e que talvez a gente até fez parte disso. É uma coisa muito bacana mesmo, a gente entender um pouco. Se vocês ficarem na dúvida dessa questão que a gente está falando, que alguns são mais evoluídos e eles mandam e outros executam, vocês vão lá para a questão 538A do Livro dos Espíritos, que eles explicam isso direitinho também. E na questão 540, ele vai falar assim, beleza, e esses que executam, os que agem, aliás, ele não vai se referir só aos que executam, mas os que agem sobre os fenômenos da natureza, eles agem pelo seu livre-arbítrio, porque eles têm conhecimento, entendem o que está acontecendo e falam, não, vamos agir aqui, vamos proteger essa planta, vamos proteger esse animal, ou eles vão no instinto irrefletido, sabe? Ou seja, eles já conseguem ter esse racional, e eles falam, uns sim, outros não. E eles falam que vai depender, que enquanto uns ainda estão ensaiando para a vida, e aí são úteis ao conjunto e agem de forma ordenada, todos juntos, e aí é mais vão no automático, outros já terão essa noção, vai depender em que momento eles estão ali dentro dessa transição. E ele dá um exemplo bem legal, assim, que é muito grande, então não vou trazer aqui para vocês, até para vocês lerem um pouquinho também, né? Porque senão se a gente trouxer aqui tudo mastigado, ninguém lê nada. Agora, só uma última coisa que eu tinha lido, que eu achei muito legal de trazer para vocês, aqui, ó, questão 539. Kardec vai perguntar assim, ó, na produção de alguns fenômenos, por exemplo, tempestades, é somente um espírito que age para que aconteça a tempestade ou eles se reúnem em massa? E olha o que os espíritos falam. Em massas inumeráveis. Nossa. Então, gente, que massa, né? Imagina a movimentação, Yuri. Cara, deve ser incrível. Se a gente tivesse a visão espiritual de como deve acontecer isso, a gente ficaria, assim, abismado com como é perfeito, né? Todo esse movimento. É impressionante.
Impressionante. Muito legal. Mas é isso, a gente tentou trazer aí um pouquinho das informações que a gente conseguiu colher. Talvez você que está assistindo aí, a gente saiba de alguma outra coisa, leu em algum outro lugar de confiança. Coloca pra gente aí nos comentários, pra gente trocar umas ideias, aprender junto. Se vocês ficaram ainda com dúvidas sobre alguma questão, deixem nos comentários também. E se quiserem trazer sugestões de temas que vocês têm curiosidade, vocês viram que a gente trouxe hoje um tema de uma aluna. Não precisa ser aluno nosso para trazer sugestão. A gente fica muito feliz quando eles fazem isso, mas vocês que estão assistindo a gente aí de qualquer lugar do Brasil e do planeta, por favor, sintam-se à vontade, né, Yuri? Por favor, a gente vai ficar aqui, quer aprender junto com vocês também. A gente vai aprendendo juntos aqui, todos somos aprendizes e tem assuntos que são bem interessantes e que podem agregar muito. Então, por favor, sintam-se à vontade. Cada de vocês aqui também. E foi um prazer estar com vocês hoje, gente. A gente aguarda vocês na terça que vem. Então, acho que terça que vem vai ser o Cris e na outra a gente vai estar junto, beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus.